Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, com as geladeiras abastecidas, se Deus quiser. Vamos continuar aqui nossa aula de contabilidade. Hoje, nosso assunto vai ser os grupos de contas. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas agora está na hora de formalizar. Então, o que são os grupos de contas? São aquelas partes que vão dividir, né, fazer as subdivisões no nosso balanço. Então, ó, eu tenho ativo, tenho passivo, EPL. Então, dentro do ativo eu vou ter o circulante, não circulante. Então, são subdivisões. Do passivo eu vou ter também circulante, não circulante e patrimônio líquido. Então, essas são subdivisões, conforme o que? Legislação. Então, os grupos são divididos não é porque alguém quis dividir assim. A nossa legislação cobra que seja dividido assim. Eu vou explicar cada parte dele. Então, aqui no primeiro grupo do ativo, eu vou ter o ativo circulante. O que é o circulante? É o que circula, é o que entra e sai, é o que gira na empresa, é o que gira a empresa. Então, é o grupo que gera dinheiro, aí, ó, para pagar as contas de curto prazo. Então, eu gero dinheiro para pagar as contas de curto prazo. Também é conhecido como capital de giro. Então, quando alguém falar capital de giro, está falando do ativo circulante. Então, aqui é que está o capital de giro. É que está o dinheiro, é que está o banco. É o que eu posso transformar rapidamente em dinheiro. Qual que é a outra palavrinha mágica que a gente usa? É o que tem muita liquidez. É o que tem muita liquidez. Esse é o ativo circulante. Então, aqui alguns exemplos para vocês. Então, ativo circulante. Disponível aqui, vocês conhecem uma outra palavra. Caixa e bancos. Isso está disponível, eu vou lá e tiro na hora. O restante, eu vou receber, mas eu vou receber no curto prazo. Então, duplicados a receber, os estoques eu vou vender. Então, é curto prazo. Então, dentro do circulante, eu tenho essas contas de exemplo. Vocês vão ver que há também subdivisões dentro desse disponível. Então, coloca aqui o disponível, divide, caixa, bancos. Mas é o que realmente está disponível. Eu vou lá no banco, o dinheiro não está aplicado, eu vou lá e saco. E eu tenho um ativo não circulante ou realizável a longo prazo. Então, o que é longo prazo? Mais 12 meses. É isso que a gente considera longo prazo na contabilidade. Mais do que 12 meses. Então, são os itens que vão virar dinheiro, mas vai demorar mais de um ano. Então, isso vai virar dinheiro, mas vai demorar mais. Então, o que eu tenho no não circulante? Ó, duplicados a receber de longo prazo. Longo prazo que se diz é a primeira parcela daqui 12 meses. A primeira parcela daqui 12 meses. Se eu já estiver recebendo e estiver em 80 meses, não é longo prazo, tá bom? Só longo prazo se for acima a primeira depois de 12 meses. Promissórios a receber, mesma coisa. Então, contas que eu vou receber, mas vai demorar mais de um ano para eu começar a receber. Para eu começar a receber. Nota importante, ó. Após o realizável a longo prazo, realizável de curto e longo prazo, eu vou ter as contas diferidas, ó. Investimentos, imobilizado e intangível.
vai ter a explicação de cada uma. Então são itens que dificilmente vão se transformar em dinheiro. Porque eu não comprei isso para vender. Eu não comprei para virar dinheiro. Eu comprei para a atividade da empresa. Então são meio de produção da empresa. É daí que eu vou tirar a forma de fazer a renda da empresa. Tem alguns livros que vocês vão encontrar com o nome de ativo fixo. Então eu tenho ativo circulante, não circulante e fixo. E aqui a gente vai chamar ele de investimentos, imobilizado e intangível. E antigamente era conhecido como ativo permanente. Lá nos primórdios. Vamos ver exemplo? Então, primeiro, investimentos. Aplicações que não têm a ver com a atividade da empresa. Nada tem a ver com a atividade da empresa. Então, compra de ações de outra empresa. Se a empresa é uma produção, não tem nada a ver com comprar ações, obras de arte, terreno, para expansão, prédio de aluguel. Então, isso não vai mudar a minha produção, meu volume de vendas. Então, por isso que eu chamo de investimentos. Então, é dinheiro fora da atividade da empresa. É fora da atividade da empresa. Mas é dinheiro. Então, está lá no balanço. Então, esses são considerados investimentos. O imobilizado são itens corpóreos, ou seja, tangíveis, que eu uso para manutenção da empresa. Então, bens que auxiliam a empresa na consecução da sua atividade. Máquinas, equipamentos, prédios, ferramentas, móveis e utensílios. A gente não dividia antigamente. Veículos, instalações. Então, são as coisas que eu vou usar para a atividade da empresa. Então, eu preciso de um carro na empresa? Preciso. Onde que ele vai estar? No imobilizado. Então, é uma subdivisão também, é um grupo dentro do ativo. O intangível, a gente já conversou sobre isso, né? São incorpóreos. Não tem corpo, não tem corpos, não tem corpo. São não palpáveis. Então, não consigo pôr a mão neles. Exemplo, marcas e patentes. Softwares. Windows, a empresa é obrigada a ter original. É caro. É caro. E aonde que eu vou colocar isso? Aqui, é um software. Office, mesma coisa. Então são intangíveis. Se custa dinheiro, tá no balanço. Então aqui o exemplo, não circulante, que é o que a gente está vendo agora. Então alguns exemplos. Realizável a longo prazo, duplicatas, a gente já viu. E os investimentos? Obras de arte, ações de outras companhias. Então, são investimentos. Não faz parte do negócio da empresa. E o imobilizado que eu uso para atividade, veículos, móveis, equipamentos. E o intangível, marcas e softwares. Mas a minha empresa não tem esses investimentos. Preciso colocar a conta investimentos? Não. Aí ela não vai existir. Não vai pagar, não vai ter ela. Aí seu balanço vai ter realizável a longo prazo, imobilizado. Também não tem intangível. Então, tira fora. Ele não precisa ter em todas as empresas. Aí, pronto. Então é assim que você vai colocar. Lembrando que a gente está vendo são essas subdivisões, são grupos de contas. Para que servem esses grupos? Para organizar o balanço. E depois a gente vai ver, a gente até não faz parte da nossa matéria, mas a gente pode ver se vocês quiserem. A parte de análise de índices financeiros, baseados nesses dados do balanço. Então tem índices que eu vou calcular dependendo da conta. Então, circulante, não existe isso, mas por exemplo, circulante dividido pelo imobilizado. Isso não tem, mas é só um exemplo, para vocês terem uma ideia. Agora o passivo. Então, no passivo a gente vai ter
primeiro grupo do passivo, o passivo circulante. O que é o passivo circulante? Mesma coisa. São as contas de curto prazo. Dívidas que eu vou pagar todo mês. Todo mês. Então, por exemplo, fornecedores, eu vou pagar salários, eu vou pagar impostos, eu vou pagar os empréstimos. Tudo que for de giro. Todo mês estou pagando. São contas normais, contas mensais, contas que estão acontecendo toda hora e elas fazem parte do negócio da empresa. Eu compro, devo para o meu fornecedor, vendo, pago meu fornecedor e por aí em diante. Então, alguns exemplos aí, Aqui, passiva, hein? Cuidado para não confundir só porque tem um lado só aqui. Então, passivo. Então, tem fornecedores, salários, encargos, empréstimos, contas, impostos. E eu faço o total do circulante. Olha que bonitinho. Então, fica mais fácil de entender o balanço quando ele está dividido corretamente. O não circulante, ou longo prazo, o que é mesmo? Mais de 12 meses. Mais de 12 meses. É o exigível a longo prazo, então, que são obrigações que serão liquidadas a longo prazo. Iniciadas a longo prazo. São iniciadas depois de 12 meses. Então, no financiamento de 100 vezes, se ele iniciar no mês que vem, ele não é exigível a longo prazo. A maioria dessas contas vai aparecer BNDES, viu? Opa. BNDES, Proger, do Banco do Brasil também. São algumas linhas de financiamento que têm essa opção de começar a pagar mais tarde, de iniciar o pagamento depois de bastante tempo. Então, alguns exemplos, financiamentos, empréstimos, duplicatas, que forem iniciarem depois de 12 meses. Legal? Legal. Dentro do não circulante, eu tenho também o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? São aquelas contas, lembre-se que tudo que é passivo são obrigações, né? Então, dentro do passivo estão as obrigações. Não podemos esquecer isso, estão as obrigações. Só que as obrigações do patrimônio líquido, eu não tenho data. Eu não tenho data de pagamento. Não é DEIRA não, viu? Cuidado, pessoal da informática gosta de usar essa palavra, mas eu não tenho data para pagamento. Por quê? Porque é o dinheiro do dono. Ele que vai escolher se ele resgata ou não o lucro, se ele reinveste. É isso que quem vai escolher é o dono. Então, eu não tenho uma data fixa de pagamento. Ele que vai escolher. Por isso que está no não circulante. Então, aqui, patrimônio líquido. O que eu tenho no patrimônio? Além do capital, né? Eu tenho reserva de lucros. Essas reservas, elas são para momentos de dificuldade da empresa. O que é um momento de dificuldade para a empresa? Imagina o seguinte, essas enchentes que tivemos aí. Entrou água dentro da empresa, perdeu a maioria do estoque. Eu vou usar essa reserva aqui para me reerguer. O momento que nós estamos passando, que a empresa não está vendendo, comércio fechado, eu preciso dessa reserva para poder pagar os funcionários, para poder pagar os salários. Então, essa reserva é para isso, é uma reserva de emergência, de contingência. Importantíssimo a empresa ter. Então, demonstração mais completa, olha que bonito que fica, né? Então, eu tenho aqui circulante dos dois lados, não circulante dos dois lados e investimentos, imobilizado, intangível e patrimônio líquido. Então, se eu olhar só nos totais, eu sei, quanto é que eu tenho de
Circulante, olha aqui que bonito. Total do circulante. Tá aqui. Tem 40 mil. O que eu tenho de não circulante? 125 mil. O que eu tenho de contas para pagar a curto prazo? 60 mil. O que eu tenho contas para pagar de longo prazo? Quanto é que é meu patrimônio líquido? Então, quer ver um indicador já interessante para a gente olhar? Olha isso e isso. Pelo conceito que a gente acabou de ver, o circulante é o dinheiro que eu tenho na empresa. E o passivo circulante é o dinheiro que eu tenho para pagar, que vai sair da empresa. Essa empresa, ó, o passivo circulante dela é maior do que o ativo circulante. Isso é um problema, isso é um risco. Ela pode não ter dinheiro para pagar essas contas. Se ela não tiver dinheiro para pagar essas contas, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que recorrer a empréstimo bancário. E isso não é uma coisa boa. Porque o dinheiro que vai entrar na empresa é só daqui a um ano. Então essa é a ideia de fazer essas divisões. Fica mais claro de ver como é que está a empresa. Lembrando que daqui, ó, eu vou prazo mais curto para prazo mais longo. Então aqui é curto e aqui longo. Longo prazo. Mesma coisa do lado de cá. Então essa é uma empresa que pode estar com problema. Ela está entrando e ela tem o patrimônio dela não é pequeno, 165 mil, mas eu tenho esse problema aí. O dinheiro que eu tenho hoje não consegue pagar as contas de hoje. Esse é um problema, viu? Então, quando a gente fala que a empresa não tem fluxo de caixa, é esse o problema. Fluxo de caixa. Interessante, né? Tomara que vocês estejam achando interessante também. Outra coisa importante que a gente vê nessa demonstração é isso aqui, ó. Esse dinheiro aqui não veio de mim, não veio do dono da empresa. Esse dinheiro aqui veio. Então é um outro indicador que eu posso fazer. Quanto do total do meu dinheiro está na mão de terceiros? O que é terceiro mesmo? Lembrando, de novo. Primeiro, empresa. Segundo, sócios. Terceiro, o resto. Então, todo mundo é terceiro, menos a empresa e os sócios. Então, é um outro indicador interessante que eu posso fazer. Quanto é que o dinheiro que eu tenho, quanto do meu patrimônio, não é meu, é dívida com terceiros. É isso que eu posso ver aqui, ó. Então aí, voltando, fazendo o mesmo gráfico que eu fiz lá atrás, aqui eu vejo o índice de liquidez e aqui prazo de exigibilidade. O que é exigibilidade? É a hora que eu tenho que pagar. O que é liquidez? Capacidade de virar dinheiro. Então aqui, mais longo prazo, e em cima, curto. Então é a mesma coisa que eu fiz ali atrás. Agora vamos dar uma olhada nesse outro exemplo aqui para a gente ver se a gente acha algum problema. Será que está certo esse balanço aqui? Será que ele está certo ou será que tem coisa errada? Então vamos verificar. Disponível. Fornecedores é uma conta de ativo ou de passivo? Uma conta de passivo. Então eu vou fazer assim, ó, vou pintar passivo de vermelho que eu tenho que pagar. E vou pintar o ativo de verde. Então a gente já tem um erro aqui nesse balanço. Caixa não é passivo. Então caixa tinha que estar do lado verde. Fornecedores não é ativo. Fornecedores é uma obrigação. Está do lado errado. Vamos ver o que mais. Olha, duplicados a receber. Está do lado errado. Isso daqui, deixa eu apagar aqui, peraí. Duplicados a receber é conta de ativo. Empréstimos a pagar, conta de passivo.
Então, esse é um exemplo. Deixa eu ver mais. Estoque, ok, imóveis. Imóveis, ele está no lugar errado. Por quê? Porque imóvel é imobilizado. Então, ele teria que estar, cor de amarelo. Ó, imóveis, o lugar dele é aqui. ICMS a recolher é passivo. Está no lugar errado. Então, vejam, o problema que a gente tem, estoque de matéria-prima, está no lugar errado. Então, olha que problemão, um balanço patrimonial feito de forma errada. Então, esse daqui pode ser uma atividade legal para a gente fazer. Corrigir esse balanço. Olha só que balanço bagunçado, né? Mas esse é para entender como que parece uma bobeirinha, mas um erro desse tipo destrói todo o meu planejamento, destrói meu balanço, está tudo errado. Então não pode ter esse problema. Então esse balanço aqui, ó, está, vou colocar em cima dele, ó, errado. Não serve para análise nenhuma. Bacana, pessoal? Assim a gente encerra esta aula. Vejam, assistam o vídeo com calma, revejam o material que está disponível também. E a atividade vai ser só uma lista de chamada dessa vez, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.